Hoje, Idaho está aqui. Um estado simples, não muito relevante. É o 14º maior, com 83 mil quilômetros quadrados, e apenas o 38º mais populoso, com 1.900.000 pessoas. Sua bandeira é muito sem graça, seguindo a tendência horrível de simplesmente ter o selo do estado em um fundo azul. E à primeira vista, a única coisa interessante sobre ela é o seu formato, com sua faixa vertical que fica espremida entre Montana e Washington, tornando-o diferente dos estados vizinhos de formato retangular. Mas e se Idaho fosse mais do que isso? E se existisse um grande Idaho? Veja, nos últimos anos um movimento foi criado para alcançar esse objetivo de criar um grande Idaho, que anexaria pelo menos o leste do Oregon. Se os objetivos dos mais idealistas e radicais fossem alcançados, o grande Idaho poderia até mesmo ficar assim, anexando 3/4 do Oregon e uma parte do norte da Califórnia também. Então, o que é esse movimento? Por que ele foi criado? O que ele realmente quer? E existe uma possibilidade real de isso acontecer? Além disso, se acontecesse, como seria esse novo estado do grande Idaho? É sobre isso que este vídeo trata. O mais estranho sobre esse movimento é que ele não parece se originar do próprio Idaho. Não são os habitantes de Idaho ou os funcionários do governo em sua capital, Boise, que têm um desejo expansionista maluco. No entanto, em uma pesquisa de 2021, 51% dos habitantes de Idaho disseram que eram a favor disso, com 14% indecisos. Mas não, isso vem de fora. Tudo isso tem a ver com a divisão entre áreas urbanas e rurais, que é comum em quase todos os estados, com os centros urbanos sendo mais liberais, enquanto as áreas rurais são mais conservadoras. É o mesmo motivo que leva o interior da Califórnia a querer se separar e formar seu próprio estado, exceto que aqui eles não querem se separar, mas sim se juntar a um vizinho que eles acham que combina mais com seus ideais. Tudo começa em um dos vizinhos a oeste de Idaho, o Oregon. O leste ou interior do Oregon é uma região relativamente rural e majoritariamente conservadora, especialmente se comparado às áreas urbanas do oeste, mais populosas e de tendência moderada a liberal, que tem maioria na Assembleia Legislativa do Oregon. Esses habitantes do Oregon não se sentem representados. A governadora do Oregon, Tina Kotek, até reconheceu esse sentimento e o próprio movimento em 2023, dizendo: "Acho que há muitos habitantes do Oregon que estão frustrados e não se sentem ouvidos." Acho que é disso que se trata o movimento. Deixando de lado o fato de que a frustração deles está em discordar do conceito de democracia representativa, na qual mais pessoas significam mais representação, e entendendo que terra não vota, quem vota são as pessoas, isso parece ser a origem do problema. E afinal, se vamos defender o direito à autodeterminação, então essas pessoas poderiam ter o direito de escolher a qual estado querem pertencer? Idaho é relativamente conservador no geral quando você compara com Oregon. Para você ter uma ideia, de todos os principais autoridades do governo em Idaho, todos eles são republicanos atualmente. Na verdade, todos eles são republicanos desde 1999. As únicas exceções foram o superintendente de instrução pública por um mandato e 2 anos em que um democrata venceu uma eleição para representante da Câmara. Os republicanos também têm uma maioria duradoura no Senado estadual e na Câmara estadual. Por outro lado, em Oregon, quase o oposto acontece desde 2009, que apenas 2 ocupantes desses cargos eram republicanos, com maiorias democratas no Senado estadual e na Câmara. E isso motivou alguns conservadores no leste do Oregon a defender a mudança da fronteira e a anexação ao estado vizinho a leste. E não é só mesquinharia de não querer ser governado por um partido diferente do seu. É o efeito direto que isso tem na legislação. Porque várias leis estaduais diferem drasticamente entre Oregon e Idaho. Principalmente em impostos e salário mínimo, os moradores rurais do Oregon também sentem que o governo não investe e não gasta o suficiente em suas regiões, acreditando que talvez o governo de Idaho investiria. No site do movimento Greater Idaho, você pode encontrar alguns dos panfletos que eles usam para espalhar sua mensagem, claro, em formato de propaganda. Algumas das razões para a secessão estão listadas em um desses panfletos. Eu diria que as principais são razões razoáveis, enquanto o restante acaba caindo no mínimo em partidarismo e no máximo em xenofobia e teorias da conspiração radicais. Eles argumentam que as fronteiras estaduais podem ser alteradas, afirmando que a fronteira entre Oregon e Washington foi levemente modificada em 1958. A localização atual da fronteira entre Oregon e Idaho foi decidida por pessoas que nunca visitaram o noroeste do Pacífico antes da região ser colonizada, pelo menos de acordo com eles. A proposta original incluía a maior parte do Oregon e parte do norte da Califórnia. Em 2021, 5 condados no leste do Oregon votaram para exigir que as autoridades do condado tomassem medidas para promover a anexação desses condados a Idaho. E desde então, votações locais vêm ocorrendo em vários condados do leste do Oregon para aprovar a adesão deles a Idaho. Em maio de 2022,
Os eleitores dos condados de Douglas e Josephine rejeitaram as propostas de adesão, fazendo com que os proponentes reduzissem o escopo da proposta e apresentassem um mapa menos ambicioso que exclui o sul do Oregon. Isso também reduziu o território pretendido para cerca de um terço, excluindo completamente o norte da Califórnia. Mas parece ser uma redução temporária, já que muitos dos cartazes deles ainda identificam a anexação do Oregon como fase 1 e o norte da Califórnia como fase 2. E o surpreendente é que as pessoas realmente estão votando nisso. Em junho de 2023, 12 condados no Oregon haviam aprovado medidas eleitorais a favor do Greater Idaho. Baker, Grant, Harney, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Union, Wallowa e Wheeler. Isso são 12 dos 15 condados desejados. Embora, por exemplo, Wallowa só tenha aprovado por uma maioria de 7 votos, o que mostra que esse não é um desejo esmagador de todos os moradores locais. O condado de Crook, que aliás tem um nome fantástico, também agendou sua votação para maio de 2024. Outros condados na área designada pelo movimento como leste do Oregon ainda não aprovaram nenhuma proposta de votação sobre isso. Em fevereiro de 2023, o Comitê de Assuntos Estaduais da Câmara dos Representantes de Idaho aprovou uma resolução para autorizar a legislatura a discutir a mudança da fronteira do estado com os legisladores do Oregon, basicamente criando uma missão diplomática interestadual para negociar com o Oregon. Um projeto de lei semelhante foi apresentado no Senado Estadual do Oregon, mas é improvável que avance. Mas então, o que acontece se todos esses condados desejados votarem pela secessão e para se juntar a Idaho? Bem, para ser bem realista, nada. Mesmo que seja aprovado localmente pelos eleitores por meio de medidas eleitorais, ainda precisaria de aprovação das duas legislaturas estaduais e do Congresso. É altamente improvável que o Oregon algum dia aprove isso. Quero dizer, qual estado quer perder mais da metade do seu território? Mesmo que isso se torne um tema central em disputas eleitorais estaduais, como para o Senado estadual ou para a eleição de governador, o movimento será barrado exatamente pelo mesmo motivo pelo qual foi criado em primeiro lugar. Eles são uma minoria dos eleitores dentro do seu estado. Além disso, ninguém tem realmente certeza se Idaho quer isso de verdade e se aceitaria esse território. Claro, eles aprovaram um projeto de lei para discutir o assunto, mas aprovar totalmente é uma história completamente diferente. E mesmo que Oregon, de repente, se tornasse incrivelmente generoso e aprovasse isso localmente, a decisão iria para o Congresso. E lá, primeiro na Câmara dos Representantes e depois no Senado, se chegasse até lá, é improvável que isso fosse aprovado também. Principalmente porque isso criaria um precedente de instabilidade de fronteiras em todo o país. De repente, todas as minorias políticas dentro dos estados tentariam fazer o mesmo, se juntar a um estado vizinho ou até mesmo se tornar um novo estado. Seria um completo caos. Mas vamos direto ao cenário hipotético por um minuto e considerar que isso realmente poderia acontecer. Se esses 15 condados do leste do Oregon se juntarem a Idaho, qual seria o impacto disso para o estado? Isso adicionaria 158 mil quilômetros quadrados a Idaho, um aumento de mais de 70% do seu tamanho atual. Atualmente, são 216 mil quilômetros quadrados. Isso faria com que Idaho tivesse 374 mil quilômetros quadrados. O estado subiria da 14ª posição entre os maiores estados para a 5ª, logo atrás de Montana, seu vizinho, e ultrapassando o Novo México. Seria bem engraçado se tudo isso fosse secretamente motivado por algum complexo de inferioridade em relação a Montana. Em termos de população, Idaho tem atualmente 1.900.000 pessoas, com a adição desses 15 condados. Eles chegariam a cerca de 2,2 milhões, adicionando mais 300 mil pessoas. Isso faria o estado subir da 39ª posição em população para a 37ª, ultrapassando apenas Nebraska e Novo México, o que mostra como a densidade populacional é baixa nas vastas terras desses condados do Oregon. Por outro lado, Oregon perderia os mesmos 158 mil quilômetros quadrados e 300 mil pessoas. Oregon atualmente é o 9º maior estado, maior do que eu esperava, mas com um novo tamanho de apenas 96 mil quilômetros quadrados, ele cairia para o 38º maior. Com 300 mil pessoas a menos, a população deles mudaria de 4,2 para 3,9 milhões, caindo apenas da 27ª para a 28ª posição em população, trocando de lugar com Oklahoma. A capital desse novo grande Idaho provavelmente continuaria sendo Boise, o que na verdade a tornaria mais equidistante e centralizada do que é atualmente. Politicamente, isso tornaria Idaho ainda mais conservador, embora a quantidade de votos que isso traria não fosse tão relevante. E se mais partes do Oregon e do norte da Califórnia também se juntassem à chamada segunda fase, o impacto seria ainda maior, transformando o grande Idaho em um estado com acesso ao mar pelo Pacífico, e provavelmente um dos estados mais importantes da União. Então, é isso que é o movimento do grande Idaho, por que ele existe, como ele tem se desenvolvido e quais poderiam ser as consequências. O que você acha disso? Esses condados deveriam ter permissão para sair do Oregon e se juntar a Idaho? Você acha que a ideia de um grande Idaho é boa? E você gostaria que o norte da Califórnia também se juntasse? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se para ver os próximos, e até a próxima com mais conhecimentos gerais.